Numa de suas cartas a Erasmo, disse Lutero: as tuas ideias sobre Deus são demasiado humanas. Provavelmente o renomado erudito se ofendeu com aquela censura, ainda mais que vinha do filho de um mineiro. Não obstante, foi mais do que merecida. Nós também, embora não ocupando nenhuma posição entre os líderes religiosos desta era degenerada, proferimos a mesma acusação contra a maioria dos pregadores dos nossos dias e contra aqueles que, em vez de examinarem pessoalmente as Escrituras, preguiçosamente aceitam o ensino de outros. Atualmente se sustentam em quase toda parte os mais desonrosos e degradantes conceitos do governo e do reino do Todo-Poderoso. Para incontáveis milhares, mesmo entre os cristãos professos, o Deus das Escrituras é completamente desconhecido. Na antiguidade, Deus queixou-se a um Israel apóstata: pensavas que eu eras como tu, no Salmo 50, 21. Semelhante a essa é a acusação de Deus contra a cristandade apóstata. Os homens imaginam que o que move a Deus são os sentimentos e não os princípios. Supõem que a sua onipotência é uma ociosa ficção, a tal ponto que Satanás desbarata os seus desígnios por todos os lados. Acham que se ele formulou algum plano ou propósito, deve ser como o deles, constantemente sujeitos à mudança. Declaram abertamente que, seja qual for o poder que ele possui, terá que ser restringido para que não invada a cidadela do livre-arbítrio humano e o reduza a uma máquina. Rebaixam a toda eficaz expiação, a qual de fato redimiu a todos aqueles pelos quais ela foi feita, fazendo dela um mero remédio que as almas enfermas pelo pecado podem usar se se sentem dispostas a fazê-lo, e enfraquece a invencível obra do Espírito Santo, reduzindo-a a um oferecimento do Evangelho que os pecadores podem aceitar ou rejeitar a seu bel prazer. O Deus desse século não se assemelha mais ao soberano supremo das Escrituras Sagradas, o Deus de que se fala atualmente no púlpito comum, comentado na escola dominical em geral, mencionado na maior parte da literatura religiosa da atualidade e pregado em muitas das conferências bíblicas, assim chamadas, é uma ficção engendrada pelo homem. É uma invenção do sentimento piegas. Os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira e de pedra, enquanto que os milhões de idólatras que existem dentro da cristandade fabricam um Deus extraído das suas mentes carnais. Na realidade, não passam de ateus, pois não existe alternativa possível senão a de um Deus absolutamente supremo ou nenhum Deus. Um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado, nada tem que se lhe permita chamar de deidade e, longe de ser digno de objeto, de culto, só merece desprezo. A distância infinita que separa do todo-poderoso Criador as mais poderosas criaturas é um argumento em favor da supremacia do Deus vivo e verdadeiro. Ele é o oleiro. Elas são em suas mãos apenas barro que pode ser modelado para formar vasos de honra ou pode ser esmiuçado, como diz o Salmo 2:9, como lhe apraz. Se todos os habitantes do céu e todos os moradores da terra se juntassem numa rebelião contra ele, não lhe causariam perturbação. Isso teria ainda menor efeito sobre o seu trono eterno e inexpugnável do que o efeito da espuma das ondas do Mediterrâneo sobre o alto rochedo de Gibraltar. Tão pueril e impotente é a criatura para afetar o Altíssimo que as próprias Escrituras nos dizem que quando os príncipes gentílicos se unirem com Israel apóstata para desafiar a Jeová e seu ungido, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, como diz o Salmo 2:4. Muitas passagens das Escrituras afirmam clara e positivamente a absoluta e universal supremacia de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e tu dominas sobre tudo. Observa-se, diz, dominas agora, e não diz dominarás no milênio. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir, nem o próprio diabo. Perante ele, presidentes e papas, reis e imperadores
são menos que gafanhotos. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Ah, querido, o Deus das Escrituras não é um falso monarca, nem um mero soberano imaginário, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou em outra tradução, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Tudo o que designou fazer, ele o faz. Realiza tudo quanto decretou. Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Por quê? Porque não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor.